Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Situação de emergência no Maranhão. As chuvas fortes deixam bairros alagados e abrem uma cratera gigantesca na BR-222. O buraco vai de um lado ao outro da pista. O Acre registra novos casos de leptospirose após as enchentes que causaram mortes e destruição. Em Goiás, a preocupação é com a dengue. 40% dos pacientes apresentam sintomas graves da doença. Você vai ver também desespero no Rio de Janeiro. Um motorista de uma van tenta escapar de uma blitz com os passageiros dentro do carro. Para esse carro aí, rapaz! Não tem como escapar não, cara! Vai tirar! Ai! E ainda, a cidade de Uberaba recebe o título de Geoparque da Unesco, um reconhecimento por sua importância para o desenvolvimento sustentável. Quarta-feira, 27 de março, o Brasil TV está começando agora. A gente começa falando sobre os transtornos de um temporal. 8 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas fortes no Maranhão. A força da correnteza abriu uma cratera de um lado a outro da BR-222, a 15 quilômetros de Bom Jesus das Selvas, no sudoeste do estado. Nesse outro ponto da BR-222, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Corda, a enxurrada passou por cima da pista. Na cidade de Barra do Corda, o temporal formou cachoeiras nas ruas. Muita chuva também na região sul do estado. Em Formosa da Serra Negra, o rio Mearim transbordou. Pelo menos 20 famílias ficaram isoladas. Essa ponte já havia sido levada pela correnteza durante uma enchente no início do mês. Em Fortaleza dos Nogueiras, o volume de água do Rio Neves aumentou repentinamente por causa da chuva forte. Esta caminhonete ficou debaixo d'água. O rio ficou parecendo uma cachoeira. Em Balsas, essa estrada de terra que está sendo recuperada ficou escorregadia e quem estava de moto teve que redobrar o cuidado. Aqui em Balsas, a Defesa Civil diz que monitora 33 áreas de risco de enchentes e deslizamentos de terra por causa da erosão. Na periferia de Balsas, a chuva deixou ruas alagadas em 6 quarteirões. A água empoçada esconde os perigos. Que é sempre assim, qualquer chuvinha que chove é desse jeito aqui. Os carros aqui caindo de buraco aqui, o povo de moto aqui. No caso tem os esgotos aqui, né? Aí enche de água e o povo vai caindo aí, se acidentando aqui. Este homem perdeu o controle da moto e acabou caindo na água suja. Este outro teve que passar por cima da calçada. Os moradores alegam que os alagamentos ocorrem porque o sistema de drenagem não suporta o grande volume de água da chuva. Semana passada teve uma chuva na meia-noite e a gente foi dormir de madrugada porque a água entra na casa. A gente continua falando dos transtornos da chuva, só que agora para a saúde das pessoas. No Acre, as enchentes que ocorreram este mês aumentaram o risco de leptospirose. O estado registrou 14 casos da doença. Durante a cheia dos rios, muitos moradores de comunidades atingidas tiveram contato com as águas. Cristiano morava na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ele tinha um ferimento na pele, mas mesmo assim entrou em contato com a água para ajudar as outras pessoas. Dias depois, Cristiano morreu. Decorrente da alagação, né, dele estar dentro dessa água, a gente pisa num caco de vidro, num prego, a gente não sabe onde é que está pisando, que dentro da água a gente não vê a água. A suspeita é que Cristiano foi vítima da leptospirose, doença que apresenta sintomas como febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. A leptospirose é causada pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, por meio do contato com a água, o solo ou alimentos contaminados. O contato com a urina dos ratos é uma das principais formas de contaminação. Sem tratamento, a leptospirose pode causar danos renais e hepáticos e até mesmo a morte. Por ser uma doença sistêmica, ela pode afetar qualquer órgão, desde o coração, rins, pulmões e até mesmo o cérebro, causando, num caso mais grave, mais crônico e na sua forma mais letal, até casos de meningite em decorrência da leptospirose. O estado registrou 14 casos confirmados da doença durante os primeiros meses deste ano. Além disso,
mais de 300 casos suspeitos são investigados em 6 municípios acreanos, que foram afetados pelas cheias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a região norte apresentou um aumento no número de casos da doença nos últimos 3 anos. Em 2021, foram 287 casos. Em 2022, 304. Em 2023, 331. Só no estado do Acre, nos últimos 3 anos, foram mais de 360 casos. Ao sentir os sintomas da doença, é importante procurar a orientação médica. Esse infectologista alerta para os perigos da automedicação. Isso pode mascarar um quadro de uma infecção e pode muitas vezes agravar o quadro, que é pior. Por exemplo, tomando AS, tomando aspirina e tomando os próprios anti-inflamatórios não hormonais. Em Goiás, é a dengue que preocupa. Mais de 40% dos pacientes com a doença apresentam sintomas graves. 144 cidades estão em situação de emergência para o combate ao vírus. Postos de saúde e hospitais cheios. Goiás tem um dos piores cenários de dengue dos últimos anos. 144 cidades estão em situação de emergência para arboviroses. A população precisa fazer a parte dela e eliminar qualquer tipo de criadouro do Aedes aegypti. Em contrapartida, o poder público também deve intensificar as ações de combate ao mosquito. Para isso, 207 gabinetes de crise foram instalados. Somente que é Anápolis, né? Muita pessoa contaminada de dengue, outros estão morrendo. Meus netos já teve também. Diante do surto, é importante que a população fique atenta aos sintomas da doença e não descuide do tratamento. Dos casos confirmados, mais de 40% são de dengue grave. Esse médico infectologista chama a atenção para os estágios da doença. É comum que os pacientes descuidem do tratamento ao apresentar uma leve melhora. É aí que mora o perigo. Você tem sinais de alertas específicos. Dor abdominal de forte intensidade e contínua, vômitos incoercíveis, a pessoa não consegue parar de vomitar. Lipotímia ou tonteira, a pessoa ela levanta, fica tonta. Vai andar, fica tonta. É sinal que a pressão está caindo. Isso é um sinal de alerta. Sangramentos, mesmo que sangramentos pequenos, então sangramento de gengiva, sangramento nasal, a mulher que antecipa a menstruação ou a menstruação fica por mais tempo, o sangramento aumenta, isso são sinais de alerta que a pessoa tem que ter muita atenção e aí nesses sinais sim, procurar imediatamente o médico. A vacina é uma estratégia importante para proteger a população e diminuir os casos de internação e de morte. A eficácia geral está acima de 80% após 30 dias com o esquema vacinal de 2 doses. Contra as formas que requerem hospitalização, a eficácia aumenta para mais de 90%. O problema é que a procura está baixa e as salas de vacinação passam a maior parte do tempo assim, vazias. Por isso que nós conclamamos a todos, a sociedade, que leve os seus filhos para poder se vacinar. Nós precisamos aumentar essa cobertura vacinal, que ainda está abaixo de 42%. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal investiga uma quadrilha que vendia pela internet encomendas que eram desviadas dos Correios. São dezenas de computadores, celulares, roupas e calçados. Tudo furtado de caminhões dos Correios, na rota entre Joinville, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo a investigação da Polícia Federal, a quadrilha tinha ajuda de motoristas de empresas terceirizadas, que recebiam dinheiro para facilitar que os criminosos retirassem os produtos desejados e depois colocassem um lacre falso nos caminhões, na tentativa de que o crime não fosse descoberto. Imagens apreendidas nos celulares dos suspeitos revelam que a quadrilha chegou a pintar uma caminhonete com as cores dos Correios, para não levantar suspeitas enquanto as encomendas eram transferidas entre os veículos. As mercadorias furtadas eram vendidas em sites e nas redes sociais. E assim que suspeitaram que estavam sendo investigados, os criminosos começaram a destruir possíveis provas. Em 2 anos de investigação, os policiais conseguiram identificar 18 integrantes da quadrilha. 5 deles são motoristas de caminhões.
Todos foram indiciados por crimes como furto qualificado, receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado aos Correios é de mais de R$1 milhão. A orientação dos Correios para quem aguarda uma encomenda é acompanhar o status da entrega pelo sistema de rastreamento oficial. Ele está disponível no site ou no aplicativo. Agora, olha essa história. Passageiros de uma van viveram momentos de desespero no Rio de Janeiro. Um motorista tentou fugir de uma blitz, só que as pessoas estavam dentro do veículo. O vídeo mostra os momentos de desespero dos passageiros dentro da van que estava cheia. Uma das passageiras pediu que o motorista abrisse a porta para ela pular. Abre aqui, eu vou pular, abre aqui! Mas não adiantou. Para aí, cara, pelo amor de Deus, cara! Pô, rapaz, para aí, cara! Esse carro pular, vai roubar essa aqui! Vai ser pior pra você, cara! Para aí, rapaz! Isso aí, cara! Para aí! Você tá me ajudando a vida dos outros, cara! Minha moça grávida, meu filho cardíaco! Para esse carro aí, pô, rapaz! Não tem como escapar não, cara! Vai tirar! Ai, meu Deus! Para, motorista! Pelo amor de Deus! Para aí, motorista! Você tá levando os outros, não quer saber! Para logo! Pelo amor de Deus! Olha, cara! Depois de momentos de angústia, o fim do pesadelo. O motorista foi cercado pelos agentes e teve que parar o veículo. Enquanto era retirado da van, os passageiros pediam a prisão dele. Que desespero! Vamos ver o desfecho dessa história. Depois que a van foi interceptada, os agentes de ordem pública do município do Rio detiveram o motorista que não tinha carteira de habilitação. Ele foi levado para a delegacia de Guaratiba, na zona oeste da cidade. A van estava em mau estado de conservação e com o licenciamento atrasado. O veículo foi retirado de circulação e levado para o depósito público. Imagina o que poderia ter acontecido, né? Agora, um aviso: muitos motoristas ainda não fizeram o exame toxicológico exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito. E dependendo da validade da habilitação, esse prazo pode estar acabando. Para o condutor que possui a CNH com vencimento entre janeiro e junho, o prazo termina no próximo dia 31, ou seja, no domingo, mas tem um detalhe: na sexta-feira é feriado e a maioria das clínicas funciona apenas em dias úteis. Para quem tem a carteira de habilitação com vencimento entre julho e dezembro, o prazo é um pouco maior, vai até o dia 30 de abril. O teste periódico é exigido aos condutores, independentemente se ele exerce ou não alguma atividade remunerada. Para regularizar a situação, o motorista deve procurar um dos laboratórios credenciados pelo Detran. Quem for flagrado dirigindo o veículo com exame toxicológico vencido por mais de 30 dias será multado a partir do dia 1º de maio. A multa é gravíssima e o valor é de R$ 1.467,35, além de 7 pontos na carteira. Agora, se o motorista for reincidente no prazo de 12 meses, a infração é multiplicada por 10, podendo chegar a R$ 2.934,70, além da suspensão de dirigir. A lista dos laboratórios credenciados para os exames está no aplicativo do Detran de cada estado. A União vai pagar 4 bilhões e 700 milhões de reais à massa falida da Varig. A companhia aérea encerrou as atividades em 2006. A Renata ainda guarda o uniforme e as malas de bordo que usava quando era comissária. Eu sinto saudades de tudo. Eu sinto saudades dos aviões, eu sinto saudades dos amigos que eu fiz, eu sinto saudade do tipo de vida que eu tinha, que é uma rotina muito diferente. Foram 19 anos na Varig. Em 2006, quando a empresa parou de voar, saiu sem receber nada. Nem mesmo o Fundo de Previdência Complementar, que pagou por anos. A espera parece estar chegando ao fim. Um acordo entre a massa falida da empresa e a Advocacia Geral da União vai garantir o pagamento de 4,7 bilhões de reais. A indenização chega 30 anos depois de uma ação judicial movida pela própria Varig contra o governo federal, questionando a política tarifária que congelou o preço das passagens aéreas entre os anos de 1985 e 1992.
O governo federal promete fazer o pagamento em precatórios, ou seja, com títulos da dívida pública no ano que vem. É uma boa notícia, né, o pagamento dos trabalhistas da Varig. Lembrando que a Varig parou de funcionar em 2006. São muitos anos dessas pessoas esperando os seus créditos. Parte dos recursos, cerca de 2 bilhões de reais, vai ser reservada para uma outra ação. Nela, o Sindicato dos Aeronautas e representantes dos aposentados e pensionistas alegam falta de fiscalização do governo sobre o Aeros, o Fundo de Previdência Complementar. O Aeros quebrou em 2006, deixando milhares de ex-funcionários sem receber os benefícios para os quais contribuíram durante anos de trabalho. A ação civil pública foi movida em 2003 e segue à espera de uma decisão. Em 2014, a Justiça determinou que o governo federal passasse a depositar 50 milhões de reais todos os meses para pagar os beneficiados do Aeros. Seu Carlos passou 8 anos recebendo só 10% do que tinha direito pelo Aeros. Dos quase 33 anos na Varig, ficaram as fotos e os certificados de reconhecimento pelo trabalho. E a saudade de uma época que não volta mais. Eu tinha colega que dizia assim, olha, a Varig é a minha segunda família. Podia estar, né, botando aviões aí a voar por esse mundo aí como era, né? Fica a lembrança. A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta você vai ver. Na era dos pagamentos digitais, despenca o uso de cheques no Brasil. Mas ainda tem gente que prefere o velho talão. Brasil TV de volta com uma nova pesquisa do IBGE que mostra um recorde nas uniões homoafetivas no Brasil e também um crescimento no número de divórcios. Já a guarda compartilhada dos filhos teve um salto na preferência dos casais após a separação. A rotina do Luiz foi estabelecida assim que os pais se separaram. Fim de semana um com a minha mãe e outro com o meu pai. Durante a semana, os dias também são divididos igualmente. Como eu não queria ficar uma semana inteira sem ele, nem o pai, então a gente fez essa divisão. A gente compartilha todas as decisões em relação a ele. A gente sempre combina também durante a semana. Se ele tem algum compromisso, se eu tenho algum compromisso, a gente vai ajustando, sabe? A guarda compartilhada de filhos faz parte da vida de muitos casais. Em 2014, quando uma lei determinou que ela seria prioridade em casos de divórcio, o índice era de 7,5%. Em 2022, saltou para 37,8%. Quando nós falamos de guarda compartilhada efetiva, tudo em volta da criança e do filho vai ser devidamente compartilhado entre o pai e a mãe. Então, isso facilita essa mulher permanecer no mercado de trabalho e conseguir também conciliar a maternidade. Essa maior participação das mulheres no mercado de trabalho, com maior autonomia financeira, influencia nas decisões. Dados da pesquisa e estatísticas do Registro Civil, divulgados hoje pelo IBGE, revelam que nos últimos 20 anos, o percentual de bebês que nasceram de mães de 30 anos ou mais passou de 24% para 38,7%. A maior porcentagem de mães com 30 anos ou mais está no Sudeste. A pesquisa do IBGE também mostra que em 2022, o número de mortes caiu no Brasil em quase 16%, em relação ao ano anterior. Ao todo, houve cerca de 1.500.000 óbitos, mas ainda assim, este número supera o total de mortes que ocorriam antes da pandemia e que ficavam na faixa de 1.100.000 óbitos. E agora uma pergunta, você ainda usa cheque para fazer compras? Conhece alguém que use? Faz tempo, né, que os cheques perderam espaço na hora do pagamento. E com o avanço do Pix, aí mesmo é que os velhos talões ficaram para trás. Como você faz pagamentos hoje em dia? É pelo celular, Pix ou aplicativo, leitura da conta. Ou seja, na hora de pagar, ao invés de sacar a carteira, você saca o celular. O celular, com certeza. Acho que nem anda mais com carteira, né? O cartão online e tudo online. Mas espera aí, e eles? O dinheiro em espécie, o cheque? Ixi,
Nunca peguei, só da minha mãe, né, quando eu era pequena. Tá cada vez mais difícil encontrar quem usa o cheque como forma de pagamento. Os dados do Banco Central mostram que nos últimos anos o uso do cheque foi caindo drasticamente. Em 2019, foram cerca de 550 mil cheques emitidos. No ano seguinte, o número já caiu para 381 mil. Em 2021, a redução continuou. Foram 312 mil emissões. Em 2022, baixou para 272 mil cheques. No ano passado, o balanço vai até setembro e até esse período foram 168 mil emissões. A Ieda está entre os que não abandonam o cheque. Uma vez por ano, ela vai ao banco retirar um talão. O cheque está aqui, ó. E eu uso só para academia. Tem que ter um plano anual e aí eu vou no banco uma vez por ano e aí o gerente já olha para mim, já veio pegar o cheque para academia. Isso. Mas fora isso, cartão de crédito no celular. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o cheque foi caindo em desuso, principalmente por causa do avanço dos meios de pagamento digitais. Você acaba que tem uma compensação imediata, enquanto que o talão de cheque levava até 2 dias para ser compensado. No passado isso levava até mais tempo. E ao mesmo tempo você tem a segurança que o dinheiro entra na hora, os negócios são feitos quase de forma online, né? É instantâneo. Outro fator é a dificuldade de encontrar comerciantes que aceitem. Os empresários têm a liberdade de decidir se querem ou não aceitar essa forma de pagamento. Diferente do que acontece com o dinheiro, por exemplo. A lei prevê até multa para o comerciante que recusar receber o pagamento em dinheiro. Já o cheque pode sim ser rejeitado. Só que para o Henrique fazer isso acabaria perdendo muitos clientes. Por isso ele acaba aceitando. É uma característica da nossa loja aqui. Geralmente o pedreiro, o bombeiro, ele vem aqui, faz um orçamento de emergência, porque geralmente é tudo estourando cano, esse negócio todo, e aí leva o orçamento e o síndico manda o cheque. Alguns síndicos já fazem o Pix, mas ainda o forte dessa parte que a gente atende aqui, que são os condomínios, é o cheque. Mas tem comerciante que não aceita cheque de jeito nenhum. Só em dinheiro e Pix. A cidade de Uberaba, em Minas Gerais, foi reconhecida hoje como um geoparque mundial da Unesco. Quem pisa no chão de Uberaba, no Triângulo Mineiro, pode estar sobre uma história de bilhões de anos. A cidade é referência em descobertas e pesquisas paleontológicas desde a década de 1940. O maior dinossauro do Brasil, conforme levantamento da Universidade de São Paulo, foi descoberto aqui. Hoje, Uberaba recebe o título de Geoparque Mundial. É uma chancela dada pela Unesco para locais com relevância histórica, cultural e científica. Outros 2 elementos que tornam a cidade única contribuíram para a aprovação da Unesco. A revolução genética desenvolvida a partir do gado da raça Zebu e a trajetória de Chico Xavier, que desenvolveu seu trabalho mediúnico aqui. A busca pelo título começou em 2014, com as pesquisas do geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Luiz Carlos Ribeiro. Esse ano a gente comemora 79 anos de pesquisas paleontológicas e a gente pode dizer que a gente totalmente desconhece o que está por vir no futuro. Histórica e agora reconhecida. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela companhia e até amanhã.